Artigo 67, né? O que trata o artigo 67? O artigo 67 é muito importante, né? O artigo 67 ele traz uma previsão, né, que é a seguinte, olha só, que é a constituição do Conselho de Gestão Fiscal. Olha aí, Conselho de Gestão Fiscal. Puxa, professor, o Conselho de Gestão Fiscal é aquele conselho, o conselho, aquele conselho que o senhor comentou nas aulas anteriores, que ele não foi ainda criado exatamente. Olha a ideia do legislador. Então ele criou todos os mecanismos da lei de responsabilidade fiscal e ele pensou em um órgão permanente, um conselho permanente, para quê? Para ser o grande guardião da lei de responsabilidade fiscal, com várias atribuições. Para que isso? Para fazer gestão contínua, para produzir inteligência coletiva, né? O que acontece? A lei de responsabilidade fiscal, você sabe que ela é datada do dia 5 de maio de 2000. E até a presente data, este conselho não foi constituído, porque a constituição do conselho tem que ser em lei, né? A gente vai ver aí, salvo engano, aí no parágrafo 2º aí, que fala que é em lei, somente a lei que deverá constituir o conselho. E ainda não foi constituído, né? Vem comigo aqui. O acompanhamento, olha só, o acompanhamento e avaliação de forma permanente, olha que interessante, forma permanente, né? Olha aí, ó, gestão permanente desses preceitos consagrados da LRF, ó, da política e da operacionalidade da gestão fiscal serão realizadas por Conselho de Gestão Fiscal. Aí, Conselho de Gestão Fiscal. Ó, cara importante, né? Constituído por representante de todos os poderes, olha aí, todos os poderes, né? Poder Executivo, Legislativo, Judiciário e MP, todas as esferas de governo, Estado, município, União, Estado e município, do Ministério Público, já falei, e de entidades técnicas, Conselho de Contabilidade, por exemplo, né, representativas da sociedade, visando. O que esse conselho ia fazer, né? Vamos lá. Primeiro dispositivo, harmonização e coordenação entre os entes da federação. Então, ele seria um ente ali paraestatal ali, muito importante, né, para coordenar toda a gestão fiscal do Brasil, né? 2, disseminação de prática que resultem, disseminação de prática que resultem maior eficiência na alocação e execução do gasto público, na arrecadação de receitas, no controle do endividamento e na transparência da gestão fiscal. Olha que coisa, né? É um setor que é para produção de inteligência coletiva, né? Produção de inteligência coletiva. Muito interessante isso, né? Produção de inteligência coletiva. Então tá aqui para vocês, né? Item 3, né? Item 3, de cara, eu já vou pedir para você que, como nós não temos ainda, né, a edição ainda, tá? A edição ainda desse conselho, nós vimos na aula passada, lá na aula de escrituração. Hoje em dia, essa atribuição cabe à Secretaria do Tesouro Nacional, que é o nosso órgão central de contabilidade. Ó. Adoção de normas de consolidação, olha aí, das contas públicas, padronização da prestação de contas. O que é prestação de contas? A gente viu na aula anterior, né? É o que? Do presidente da República anualmente, né? Parecer prévio, e dos relatórios demonstrativos de gestão fiscal que trata esta lei complementar. Normas e padrões mais simples para os pequenos municípios, bem como outros necessários ao controle social, né? Última função desse glorioso conselho, né? Vem comigo aqui, divulgação e análise, estudos e diagnósticos, né? Então tá aí as atribuições aí, um dos objetivos desse conselho. Professor, legal? Com certeza, muito legal esses dispositivos aqui, né? Tá certo, gente? Tá aí, né? Foi criado? Ainda não foi, tá? Não foi criado ainda. Parágrafo 1º, vem comigo. Olha que coisa interessante do legislador. E nesse conselho, não é só punitivo, não é só informativo, ele quer o quê? O conselho que se refere ao CAPT instituirá formas
premiação e reconhecimento público aos titulares de poder que alcançarem resultados meritórios em suas políticas de desenvolvimento social, conjugados com a prática de uma gestão fiscal pautada pelas normas desta lei complementar, né? Olha aí, né? O que ele está falando? Ele quer o quê? Reconhecer os bons exemplos, né? Até para motivar, para a premiação, né? Muito importante isso, né? Vamos lá, vamos torcer lá para essa lei já ser publicada, né? Vem comigo aqui, né? Parágrafo 2º. Professor, por que você fala que será lei? Aqui, ó. Lei disporá sobre a composição, a forma e funcionamento do conselho, né? Então, esse cara aqui, quando ele colocou lei, né? Ele colocou lei aqui, ó. Quando ele colocou lei, ele falou o seguinte: Congresso Nacional, você tem a obrigação de criar este conselho aqui, né? Fazer acontecer esse conselho, regulamentar esse dispositivo. Se não fosse lei, podia ser feito por decreto, mas como não é, ele colocou esse lei, né? Professor, fala um pouquinho dessa lei, sim. Cara, papo reto com vocês, cara, eu digo assim para vocês o seguinte, que eu conheço 2, 3 projetos de leis que já foram... Logo depois da LRF, teve um deputado que fez um projeto de lei para regulamentar esse dispositivo da LRF. Só que não foi para frente, né? Eu sei que agora, 2008, ele foi aprovado na comissão, esse conselho aí, foi até um projeto de lei de 2016, olha só, né? Um projeto de lei de 2016, de um deputado do PP do Rio de Janeiro, tá? Ele já foi aprovado na comissão específica, que é de assuntos econômicos, né? E ele está em tramitação, salvo engano, né? na Comissão de Constituição e Justiça, aí depois vai para o plenário do Senado, né? Aí, não, da Câmara, perdão, né? Aí depois disso ele vai para o Senado, tem a tramitação, é aprovado. Cara, é tempo, eu não sei, vamos ver, né? Um dia vai sair, com certeza, né? Então isso aqui é lei, ok? Vamos lá. E agora, professor, o que traz aqui o artigo 68, né? O artigo 68 é um artigo muito interessante, muito importante. Tem que contar uma historinha para vocês aqui, né? O artigo 68, ele vai trazer da Previdência Geral, a Previdência Social, tá? Previdência Social, meu professor? Sim, exatamente, Previdência Social, né? Olha só, na forma do artigo 250, começa a explicação aqui. Se você for na Constituição hoje, e lá no artigo 250, ele vai tratar do regime geral de previdência social, da previsão de um tal de um fundo, né? Esse artigo aqui, ele foi alterado pela emenda constitucional número 19 de 98. Essa emenda aqui é do dia 15 de dezembro de 98, ou seja, finalzinho de 98, né? A lei de responsabilidade fiscal é de 2000, ou seja, pouco tempo, né? Então o que acontece? Na emenda constitucional ele já falava o seguinte, tá? Já falava o seguinte, ó, dinheiro da Previdência, o dinheiro santo. Tá? Por quê? Porque tempos atrás, né, o governo, como caía tudo numa conta só, numa conta única, o governo utilizava o dinheiro da arrecadação da Previdência para gastar outras coisas que não era fundo, e não guardava o dinheiro, não tinha uma reserva matemática para isso, né? Então, a partir de 90, da emenda 19, ele falou, vamos fazer a previsão de um fundo, né? E de um fundo, está aí, né? Certo? Um fundo de previdência, está aí. Então, o que aconteceu? Aí veio a LRF, tá? A LRF em 2000, e ele criou esse fundo. Aí. Então, hoje, nós temos o fundo do regime geral de previdência social, né? Eu sei disso porque eu gosto muito do direito previdenciário, muito mesmo, né? Tenho bastante conhecimento em relação a isso, né? Então, quem criou o fundo foi a LRF no seu artiguinho 68. Ou seja, a ideia aqui foi apartar um fundo específico para controlar, né? Vinculado ao Ministério da Previdência Social, ok, claro, né? Com a finalidade de prover recursos para o pagamento
dos benefícios do regime geral de previdência social. Então, toda arrecadação vai cair aqui, ó, nesse fundo aqui, tá? Ele vai fazer a gestão. É claro que esse fundo aqui vai fazer também o quê? O seu devido pagamento. Tá aí, ótimo, né? Melhor? Com certeza, né, cara? Com certeza, até para controle, né? Tudo bem? Tá, então, quem criou o fundo foi aqui o artigo 68 da LRF, né? Todo fundo tem que ter um patrimônio, né? Tem que ter aí o que ele é constituído. Então, o parágrafo primeiro vai falar isso. Ele é constituído de quê? Vem cá, ó, bens móveis, imóveis, valores e rendas do Instituto do Seguro Social não utilizados na operacionalização deste, ou seja, não utilizados pelo Ministério, né? Ah, bens, móveis, imóveis, valores, rendas, tudo bem, vamos supor o seguinte, que uma empresa está devendo, né? Várias hipóteses aí, vai lá e toma dele uma casa, um imóvel, né? Um terreno, e aí aluga esse terreno, começa a receber renda. Então, este recurso vai cair aonde? Aqui, no fundinho. Que fundinho? Isso aqui é um fundão, com certeza, né? 2, ó, bens, direitos, tá? De qualquer título, né? Aí, ó, que eles sejam adjudicados ou que lhe vierem a ser vinculados por força de lei, tá aí. Então, cara, a empresa só tinha ações, né? Direitos, tá aí, né? Foi adjudicado, vai tudo pro fundo, né? O que mais, professor? Vem comigo aqui, eu vou ter que apagar aqui, ó, vou apagar aqui primeiro porque eu tenho que explicar o artigo 195 da Constituição, ó. Receita das contribuições sociais para a Seguridade Social previstas na linha A do inciso 1. Professor, que contribuição que é essa aqui? É a contribuição do trabalhador, do empregado. Então, cai tudo lá. Eu no inciso 2, né? Aqui, ó, é patronal, né? Do patronal, vai cair tudo lá também. São as contas, vai cair tudo lá nesse fundo. Lógico, esse item 3 aqui, que é a maior receita, né? Tem mais receita? Tem. Produto da liquidação de bens e ativos de pessoa física ou jurídica em débito com... O que é liquidação? A venda, né? Você vendeu, vai cair tudo lá no fundo, né? 4, né? Resultado da aplicação financeira dos seus ativos, né? Olha que coisa interessante, né? Aqui é previdência, então o cara vai ficar no regime durante 50 anos, cara. Então ele contribui aí 35, 40 anos, tá? E aí depois ele contribui, o dinheiro vai cair lá. Esse dinheiro vai ficar parado? Não. Qual que é a ideia? A ideia é que esse dinheiro ele seja capitalizado no decorrer do ano. E essa receita vai ser revertida para o próprio fundo, resultado de aplicação financeira de seus ativos, né? Outra, recursos provenientes do orçamento da União. Infelizmente, como esse fundo ele é sempre deficitário, né? A receita não paga os benefícios, né? Então, todo o mês repassa a fonte dos recursos da União para esse fundo, para equilibrar as contas da Previdência Social. Então, tá aí para a galera. Isso aqui são as fontes de quê? De financiamento, né? Vem comigo aqui. O fundo será gerido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, na forma da lei, exatamente. Então, o INSS aí é o responsável por ele, né? Bacana? Então, isso aqui é o fundo muito importante aí, está na lei de responsabilidade fiscal, né? Artigo 69, né? Vem comigo aqui. O ente da federação que mantiver ou vier instituir, atenção, ó, o 68 falamos do regime geral, ó, regime próprio de previdência social. Aqui são para os servidores públicos, ó. É um outro regime. Qual que é a regra que passou? Ó, para os seus servidores, conferir-lhe-se-á caráter contributivo, ok? E organizará com base em normas de contabilidade e atuária, né, que preservem seu equilíbrio financeiro e atuarial. Então tá aí para a galera, né, quem for implantar isso aqui, todos os estados hoje aí já são com esse regime aí, tem um regime próprio também, né? Bacana? Ok, tranquilo, né?
Artigo 70, vem comigo aqui, né? Artigo 70, né? Então, o artigo 70 a gente já falou desse cara 2 vezes nessa aula, né? Que era o artigo 21, 31, artigo 23, 31 e o 70, né? O que é o 70? Qual que é o trabalho do 70? O artigo 70 é o seguinte, né? É realmente uma regra de transição, né? Que ele de uma situação anterior para uma nova situação. O poder o órgão referido no artigo 20, despesa com pessoal, cuja despesa total com pessoal no exercício anterior à publicação dessa lei complementar. Então, olha só, LRF 2000, tá? Então, o que ele está falando? Ó, no exercício anterior, olha aí, anterior, ok? Estiver acima dos limites. Então, aqui, ó, ele está, vamos supor aqui, vamos colocar o município. O município aqui está com 65%. Ok, ó, 65%, né? Está acima, né? Porque o município, tá? O município é 60%. Ok, tá? Vem comigo. Estiver nos limites acima estabelecidos no artigo 19 e 20, deverá se enquadrar no respectivo limite até 2 anos, 2 exercícios, olha aí, ó, 2001, 2002 e 2003. Então, em 2003, esse cara já tem que ter 60%, tá? Até 2 exercícios, eliminando o excesso gradualmente, né? A razão de pelo menos 50%, ou seja, então aqui, esse cara aqui, né? Aqui ele continua com 65%, então esse cara aqui, ele vai fazer o seguinte, olha só, 62,5% e 62,5%, 50% gradualmente. Pronto. Então tá aí pra galera, né? É gradualmente, né? 2 anos, né? Opa, eu fiz errado aqui, tá? Fiz errado aqui. Vamos consertar, não tem problema. Ó. Pronto, isso que diz aqui, tá? Mediante adoção, entre outras, as medidas previstas no artigo 22, né? Estado de alerta e quando ele já supera a despesa. Então, isso aqui é nítida uma regra de quê? De transição, né? Vamos ler aqui o parágrafo único, né? O que diz esse cara aqui? A inobservância do disposto do caput, o prazo fixado, 2 exercícios, sujeita o ente às sanções previstas no parágrafo 3º, artigo 23, que é a suspensão das transferências voluntárias. Bacana, a gente já falou sobre isso, ok? Artigo 71, vem comigo aqui, né? Artigo 71, outra regra de transição. Outra regra de transição. Ressalvada a hipótese do inciso 10 do artigo 37. Professor, que hipótese que é essa aqui? Essa aqui é uma hipótese que trata com despesa com pessoal. A RGA, Revisão Geral Anual. Todos os servidores públicos de todos os poderes, de todos os entes, têm direito ao RGA, que é a Revisão Geral Anual, né, que deve ser concedida ao servidor para a recuperação aí da perda inflacionária. Então, isso aí. Então, ressalvadas, ou seja, então ele vai continuar percebendo aqui o RGA. Ok. Até o término do 3º exercício financeiro. Agora lá, ó. Lá era 2, agora aqui é o 3º. Seguinte a entrada de vigor da lei de complementar, a despesa total com pessoal dos poderes e órgãos referidos no artigo 20 não ultrapassará em percentual a receita corrente líquida, a despesa verificada no exercício imediatamente anterior, exemplo que eu dei para vocês, acrescida até de 10%, tá? 10% se esta for inferior ao limite definido na lei de responsabilidade fiscal. Então tá aí para a galera, mais uma regra de transição. É claro, passado aí quase 20 anos da LRF aí,
Este dispositivo já não tem tanta eficácia, né? São regras de transição. Artigo 72, vem comigo aqui. A despesa com serviços de terceiro, então ele está tratando aqui de serviços com terceiro, o percentual, né? Dos poderes e órgãos referidos no artigo 20, não poderá exceder em percentual a receita corrente líquida a do exercício anterior à entrada em vigor dessa lei complementar até o término do terceiro exercício seguinte. Ou seja, ele colocou aqui um bloqueio para as despesas com terceirizados, né? Só para você recordar, então vem comigo aqui, olha só. O que ele está falando aqui? É 2.000, então 99 vai calcular o percentual da despesa com terceirizados, né? Em relação com a receita corrente líquida, ele vai o quê? Congelar até o terceiro exercício, né? Até o terceiro exercício seguinte da lei. Então tá aí para vocês um bloqueio, né? Artigo 73, né? Artigo 73 é o artigo da penalidade. Aqui, essa penalidade, a gente viu até agora, né? Que a penalidade era uma penalidade institucional. Quais são as penalidades? A proibição de receber transferências voluntárias, tá? A proibição de você não realizar mais operações de crédito, de conceder garantias e assim por diante. Isso aí é para o quê? Para o órgão, para a entidade. Já o artigo 73, o agente responsável pelo descumprimento da lei, ele vai responder individualmente por esses crimes. Então está aqui para vocês, né? Ó, as infrações dos dispositivos desta lei complementar serão punidas segundo o decreto 2848, que é o Código de Processo Penal, né? O que acontece? Houve uma tramitação junto com a lei de responsabilidade fiscal, que é a lei 10.028, tá? 10.028 de 2000, que alterou esse decreto aqui. Muito legal, é uma lei curtinha, vale a pena dar uma lida nisso aí, viu? Vamos lá, lei 1.079, crimes contra a responsabilidade. Essa lei aqui de crimes contra a responsabilidade é principalmente para presidente, tá? E governador, olha aí. Tá? Crime de responsabilidade, inclusive a Dilma, tá? A ex-presidenta, ela foi impeachmentada porque cometeu um crime contra a responsabilidade na categoria crimes contra as leis de finanças públicas, orçamento público, né? Tá aí. Outro, decreto 201, né? Esse decreto 201 aqui, ele vai trazer crime de responsabilidade, mas agora para prefeito, ó. Vereador. Tá aí, pronto, né? Ok, fechou, né? A Lei 8.429, Lei de Improbidade Administrativa e demais normas da legislação pertinente. Olha aí quanto ferro o sujeito vai ter, né? Cara, eu falo para você, cara, se você... Eu falo do meu caso, né? Como eu tenho esse conhecimento aqui dessa legislação, cara, tá? Hoje em dia é muito difícil eu assumir um cargo, qualquer cargo de liderança. Olha a complexidade que é, né? Muito difícil isso, né? Ok? Vamos lá, artigo 73A, né? O artigo 73A, ele foi A e o B, e eu acho que tem um C também, eles foram incluídos pela Lei Complementar 131. A Lei Complementar 131 foi uma lei complementar que teve o objetivo de ampliar os mecanismos de transparência da LRF. Vem comigo. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar o respectivo Tribunal de Contas, ao órgão competente do Ministério Público, o descumprimento das prescrições estabelecidas nessa lei complementar. Qual que é a intenção do legislador? Trazer a sociedade para ser o fiscal aí da LRF. Artigo 73B. Tá? Ficam estabelecidos os seguintes prazos para o cumprimento das determinações dispostas no inciso 2 e 3. Aqui também é uma regra de transição. Prof., inciso 2 e 3 do parágrafo único do 48 e do 48A. Né? O que diz isso? O 48 trata dos instrumentos de transparência. Né?
E aí o parágrafo único, incisos 2 e 3, falam do quê? Aquela obrigatoriedade de você detalhar de forma pormenorizada, né, as informações aonde? Na internet. Ou o seguinte, né? Você tem aqui ainda outro dispositivo ainda, né? Você, no inciso 3, por exemplo, ele fala que tem que dar aquele sistema integrado, que é o CIAF, né? Então ele está colocando prazo para que os entes da federação cumpram esses dispositivos aqui. Aí vamos lá, qual que é o prazo, né? 1 ano para a União, os estados, o DF, os municípios com mais de 100 mil habitantes. Claro, em 2009 já passou isso aí, né? 2 anos para os municípios que têm entre 50 e 100 mil, municípios de médio porte. Já passaram os 2 anos também. 3. 4 anos para os municípios que tenham até 50 mil habitantes. Também já passaram 4 anos, todos já devem estar aplicando lá o seu CIAF, né? Parágrafo único. Os prazos estabelecidos neste artigo serão contados a partir da data da publicação da lei complementar que introduziu os dispositivos referentes ao caput desse artigo, ou seja, todos os prazos aí já foram concluídos, né? Bacana? Ótimo, né? 73C, né? O não atendimento até o encerramento dos prazos previstos no 73B, aqueles prazos, das determinações contidas nos incisos 2 e 3 do parágrafo 48 e o artigo 49, sujeita o ente à sanção prevista no inciso 1, parágrafo 3º do 23, que é a despesa com pessoal, não pode receber, não pode contratar e assim por diante, né? Tranquilo, não tem muita eficácia porque o prazo já passou já há algum tempo, né? Artigo 74 e 75, os 2 últimos artigos, né? Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, ok? Qual que é? 4 de maio de 2000, falei 5 de maio, peço perdão para vocês, né? E revoga-se a lei complementar 96, que é a lei Rita Camata de 99, né? Então tá aí para vocês, assim nós tivemos aí o prazer de falar todos os artigos da lei de responsabilidade fiscal. Vocês podem ter certeza que vocês têm aí um grande curso nas suas mãos, um curso esse que vai te nivelar por cima. Você estará preparado para responder qualquer questão da lei de responsabilidade fiscal. Vem comigo uma frase muito especial, Charles Chaplin, né? Eu sou fã desse cara aí, né? Num filme, o que importa não é a realidade, mas o que dela possa extrair a imaginação. Exatamente, né, cara? Quando você vê um filme, você extrai o quê? Imaginações, né? Parabéns, né? Parabéns. Meus amigos, um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Clique lá.